Além de acessar o banco de dados pelo terminal, linha de comando, como eu venho mostrando nos últimos vídeos, tem uma outra forma que é mais simples, mais fácil, utilizando uma aplicação de interface gráfica. Então essa é outra forma de acessar o banco e com ela você acaba tendo mais produtividade, porque ela já tem ali botões, menus, atalhos e ela torna esse processo mais produtivo. Então esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Bom, vamos lá continuar os nossos estudos e até o momento todo o acesso que eu mostrava para vocês para acessar lá o MySQL e tal, eu sempre fazia pelo prompt de comandos. Então eu sempre reforcei que é importante você já se acostumar com o prompt de comandos, com o terminal, porque principalmente em programação a gente usa isso o tempo inteiro. E aqui a vantagem é que a gente consegue ter, digamos assim, o controle. A gente sabe exatamente o que vai acontecer no banco de dados, qual é o comando que vai ser executado. Só que a linha de comando às vezes ela assusta, né? Principalmente para quem é iniciante e talvez ela não seja a melhor maneira, né? De pensando em uma forma mais agradável, mais simples, mais visual. Então, para suprir essa necessidade, o pessoal começou a desenvolver aplicações desktop. Aplicações que você instala no seu computador e tem uma janela, tem botão, tem menu e você consegue se integrar ao seu banco de dados, seja MySQL ou qualquer outro tipo de banco de dados. Então tem várias dessas ferramentas e ela torna esse trabalho mais produtivo, né? Já que é visual. Só que lembre-se, o que a ferramenta vai fazer por trás dos panos é exatamente o que eu venho mostrando para vocês aqui no prompt. Então, você vai clicar em botões, vai clicar ali, você pode até escrever, né? Tem um painel que você pode escrever o SQL, mas tem uns botões ali, umas interfaces para deixar mais fácil. Só que sempre é importante você saber o que está acontecendo por trás dos panos, beleza? E hoje eu vou mostrar uma dessas ferramentas para você. Então, vou até fechar o terminal, vou sair aqui do prompt, agora a gente vai acessar o MySQL de uma outra forma. E existem várias ferramentas de interface gráfica. O próprio MySQL tem uma que é específica do MySQL que se chama MySQL Workbench. Então, dependendo de quando você instalou o MySQL, se você marcou aquela opção full, completa, pode ser que ele tenha instalado junto o MySQL Workbench. É uma aplicação de interface gráfica para acessar o MySQL. Só que ela é específica do MySQL. E a que eu vou te mostrar aqui é outra. Eu já estou até com o site aberto. É uma ferramenta chamada Debeaver. Deixa eu aumentar aqui a fonte. Então, essa é uma outra ferramenta de interface gráfica para acessar bancos de dados relacionais e até não relacionais, que vai ser assunto de um outro vídeo. E o legal dessa ferramenta é que ela não é específica do MySQL, do MariaDB. Você consegue acessar o Oracle, DB2, Postgres, SQLite, consegue acessar um monte de outros bancos de dados. Então é uma ferramenta genérica para você fazer acesso visual a sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então eu gosto dessa ferramenta por causa dessa característica de ser universal. Então, o Debeaver, você entra lá no site debeaver.io, aí tem aqui explicando o que é o Debeaver, como é que funciona e tal. E aí descendo um pouquinho aqui no site, ele te fala que tem duas versões, tem a Community e tem a Pro. E aí você já deve ter sacado, né? A Community da comunidade é a versão gratuita. Então essa é a versão que a gente vai fazer o download. A versão Pro tem recursos adicionais extras, mas para testes, para aprender, estudar e tal, a Community já serve, já é de bom tamanho. Então, o que você vai fazer? Como é que eu faço para usar aí o Debeaver? Você vem aqui no site, clica no botão de download, ele vai te levar lá para a página de downloads e aí tem versão para Windows, para macOS, para Linux, aí vai depender do seu sistema operacional. No caso do Windows, tem duas opções, ó. Tem um link do instalador e tem um link do arquivo zip. Então você escolhe, você pode baixar um instalador, aí você vai instalar de fato o Debeaver no seu computador, vai aparecer um atalho e tal, e você executa o Debeaver instalado no computador, mas tem essa versão zipada, que ele é um zip, você descompacta a pasta em algum diretório, entra na pasta e dá 2 cliques no arquivo executável do Debeaver e ele executa, sem precisar instalar no seu computador. Então tem essas duas versões. Normalmente, o pessoal usa a versão do instalador, porque aí fica mais prático, né? Tá instalado no seu computador, vai ter um atalho, fica tudo mais simples ali, você não precisa ter deixar a pasta ali no local certo, saber onde é que está a pasta, você consegue acessar pelo menu iniciar, por exemplo. Beleza? No meu caso, eu estou usando o Linux, eu vou baixar a versão que seria o zip, que é o tar.gz aqui no caso do Linux. Beleza? Esse eu não vou mostrar no Windows, porque esse daqui não tem mistério. É baixar o instalador, dar 2 cliques e next, 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 finish. Simples assim. A única dependência que ele tem é do Java. Você precisa ter o Java instalado no seu computador. Se você já me acompanha aqui no canal das
da parte lá de Java, de programação, provavelmente você já tem o Java instalado. Mas nesse instalador, se você não tiver o Java instalado, ele tem uma opção para instalar o Java junto com o Debeaver, já que é uma dependência dessa ferramenta. Beleza? Então, eu já fiz o download aqui desse tar.gz, que é um zip, e eu já descompactei ele no meu computador. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Tá aqui, descompactei e vai ter essa pastinha chamada Debeaver. Dentro dela tem esses arquivos e aqui tem o arquivo Debeaver, que é o arquivo executável. Dá 2 cliques, ele vai abrir a ferramenta e vai exibir a interface gráfica dessa ferramenta. Deixa eu só jogar para cá, para a tela correta, beleza? E aí ele apareceu algumas coisinhas aqui. Quando você abre ele, talvez já tenha uma versão atualizada, ele fala se você quer atualizar. Aí eu vou só fechar aqui. Ele fala, quer receber dicas toda vez que você abrir o Debeaver. Então eu vou desmarcar essa opção, não quero ficar recebendo essas dicas, vou fechar. Política aqui de privacidade, se você quer compartilhar os dados ou não. Aí fica a seu critério, beleza? E pronto, tá aqui a interface gráfica do Debeaver. Então essa é a cara do Debeaver. E é interessante porque se você por acaso já trabalhou com programação em Java utilizando uma IDE chamada Eclipse, não é coincidência aqui. O Debeaver é baseado no Eclipse. Então ele tem a mesma carinha aqui do Eclipse. Então quem trabalha com programação, com Java, utiliza o Eclipse como IDE, como ferramenta para desenvolver as aplicações, é a mesma carinha do Eclipse. Então não é coincidência, ele é baseado no Eclipse. Beleza? Então vamos lá, pronto. Tenho a minha aplicação visual e agora? Como é que eu faço para acessar lá meu banco de dados, acessar o banco do sistema de gestão escolar, ver as tabelas, fazer um select, inserir informações, tudo de maneira gráfica, de maneira visual. Vamos aprender como é que a gente faz isso. Então aqui no Debeaver, na primeira vez que você abrir, ele vai estar vazio, ele não está conectado com nenhum banco de dados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é justamente se conectar no meu banco de dados que eu tenho instalado no meu computador, que no caso é o MySQL. Então como é que eu faço para me conectar? Lá no canto superior esquerdo da tela tem um botão aqui, um link de uma tomada para ele fazer uma conexão. E aqui ele te fala, você quer conectar em qual banco? Então perceba que ele tem uma lista aqui gigantesca. Ó. Todos os bancos que ele dá suporte, tem até um botão outros, ó. Olha o tamanho da lista. Ele dá suporte para todos esses bancos de dados aqui, uma infinidade de bancos de dados. Por isso que ele acaba sendo uma ferramenta bastante popular, bastante utilizada, porque ele é genérico, não é só para um único banco de dados em específico. Você pode concentrar todos os seus bancos de dados que você tem instalado no computador diretamente pelo Debeaver. Beleza? No nosso caso é MySQL, já tem aqui no menu principal, ó, vou escolher a opção MySQL. Beleza? E aí ele vai abrir uma janelinha para pedir umas informações do MySQL. Ele, você quer se conectar no MySQL? Beleza. Cadê o banco de dados? Qual que é o endereço IP do computador, onde está o MySQL instalado, o usuário e a senha? Lembra, é aquela mesma coisa que a gente faz no terminal. Não tem que digitar o MySQL, -u root, -p, dar um enter e digitar a senha. É a mesma coisa aqui. O Debeaver é uma aplicação, ele não é o banco de dados, ele é só uma aplicação que se conecta com o banco de dados. Só que para ele se conectar, ele precisa saber dessas informações. Então aqui nessa janelinha, ele me pede essas informações. Então tem esse campo aqui, ó, conectar por host ou por URL. Então no nosso caso vai ser por host. E aí ele vai habilitar esse campo aqui, ó, qual é o host, o computador. E no meu caso aqui é o próprio localhost, que já vem aqui por padrão. Localhost é a própria máquina. Então eu estou falando Debeaver, o MySQL está no localhost, ou seja, ele está no meu próprio computador, no mesmo computador onde eu estou executando o próprio Debeaver. Qual é a porta? A porta padrão do MySQL é 3306. Caso na hora de você instalar o seu MySQL você teve que trocar a porta por algum motivo, aqui você altera então para a porta apropriada que você escolheu na instalação. Database é opcional, se você quer se conectar só num database específico, eu vou deixar em branco, eu quero me conectar no MySQL inteiro, todos os databases eu quero que ele exiba para mim. Beleza. Próximo seção aqui é a autenticação. Qual é o usuário? E aí, por padrão é root, a senha, no meu caso aqui é root, então aqui é de acordo com a sua instalação no MySQL. Então, por padrão, o usuário é root e a senha, geralmente eu recomendo que se coloque root, só para não esquecer. Então aqui você vai colocar de acordo com a sua instalação. E pronto. O resto não precisa mexer em nada. Beleza? Antes de clicar no botão Finish azul,
que está aqui na direita, na parte inferior, lá no outro lado, na esquerda, tem um botão chamado Testar Conexão, Test Connection. É bom você fazer esse teste só para ver se com esses dados que você forneceu, se ele vai conseguir se conectar no MySQL corretamente ou se vai dar algum erro. Então eu vou clicar aqui no Test Connection e ele abriu uma janelinha falando, olha, para eu conseguir me conectar no MySQL, além dessas informações que você me forneceu, eu preciso do driver de conexão. Então isso daqui tem a ver com programação e tal, e o Debeaver ele usa esses conceitos de programação para se conectar no banco de dados. E ele precisa do driver do MySQL. Então ele fala, olha, você quer instalar o driver do MySQL? Então eu falo, quero. Escolho aqui o MySQL versão 8.2, que é compatível com a minha versão do MySQL. Tem um botão aqui de download. Vou clicar nesse botão e o próprio Debeaver vai na internet, baixa o driver do MySQL. Então isso é importante. O Debeaver precisa dessa ferramenta. Beleza? E agora ele pegou ali o driver e ele já fez o teste. Ele deu conectado. Com os dados que você passou, eu consegui me conectar no seu MySQL. Tá tudo certinho. Beleza? Vou dar um OK. Só para testar, imagina que eu digite uma senha errada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Test Connection. E aí ele deu uma mensagem de erro. Acesso negado para o usuário root no localhost. Então, perceba que ele faz o teste e verifica se está tudo certinho. Digitei a senha correta. É para aparecer essa janela. Conectado com sucesso. Beleza, OK. Já testei, vi que está tudo OK. Agora sim eu vou clicar no botão Finish. E aqui no painel à esquerda tem esse tal de Database Navigator e ele mostra os hosts e os bancos de dados que você adicionou, se conectou no Debeaver. Então tem aqui o localhost, tem uma setinha do lado do nome localhost, se você clicar, ele expande e aqui tem databases e vai ter todos os databases que eu tenho no meu banco de dados MySQL. Beleza? Esses aqui são bancos que eu utilizo aqui nos cursos da Alura e tal. O sistema de gestão escolar ele não está aqui, porque tem um detalhe. Eu acabei, não lembro se eu mencionei isso em algum vídeo anterior, eu acabei trocando de computador, formatando e tal, e eu tenho o MariaDB instalado localmente, só que eu tenho o MySQL, só que via Docker, que é uma ferramenta de virtualização e tal. Então, na verdade, ele não se conectou no meu MySQL, ele se conectou no meu MariaDB. Mas tudo igual. Lembra que o MariaDB é baseado no MySQL, então tudo que você faz no MySQL funciona lá no MariaDB. Beleza? Então ele achou aqui os meus bancos de dados. Ok. Então vamos imaginar esse cenário, que eu quero criar um novo banco de dados. Eu não tenho o meu banco, eu quero criar do zero. Como é que eu faço para criar um banco de dados? Aí lembra, tinha os comandos DDL. Você tinha que rodar lá um create, database e o nome do banco de dados. Dá para rodar comando SQL aqui, Rodrigo? Dá. Se você olhar aqui no menu superior, tem uma barra de menu, só que embaixo tem uns ícones e tem um ícone aqui chamado SQL, que aí ele vai abrir uma janelinha para você digitar comandos SQL. E você pode digitar aqui, Então eu posso digitar show databases, ponto e vírgula. E aí como é que eu falo para ele rodar esse comando? Do lado do comando tem um ícone aqui, um símbolo amarelo, laranjado, execute SQL. E ele mostra o atalho, que é Ctrl Enter. Então se eu der um Ctrl Enter, ele vai executar. No meu computador deve estar configurado com atalho diferente. Então geralmente são atalhos para o Windows. Então eu vou clicar aqui no playzinho, e ele me mostra aqui, embaixo, o resultado desse comando SQL. Esse comando SQL que você executou, está aqui o resultado. Deixa eu aumentar aqui a fonte para facilitar a visualização. Deixa eu jogar isso para cá. Beleza, acho que agora ficou bem grandão. Dá para enxergar aí com facilidade. Então ele falou, rodei, o resultado está aqui. São esses bancos que eu tenho aqui no meu banco de dados, aqui no meu MySQL. Beleza? Ok, e aí eu poderia rodar aqui, Eu poderia rodar aqui na sequência, create database sistema underline gestão underline escolar, ponto e vírgula. Posso selecionar aqui, botão direito, execute. Beleza, ele deu aqui, linha ok, uma linha foi atualizada. Se eu rodar o show database, selecionei, escolhi a opção de execute. Agora ele mostrou o sistema de gestão escolar. Então, eu consigo executar os comandos SQL da mesma forma que eu faria lá no terminal. Então, você ainda tem a possibilidade de rodar manualmente comandos SQL. Só que tem formas visuais de você executar alguns desses comandos. Por exemplo, será que eu consigo criar um database sem ter que digitar o comando?
Vamos fazer um teste. Vamos vir aqui no painel à esquerda, lá na pastinha Databases, que está expandida, aqui tem todos os meus databases, né, no meu banco de dados. Se eu clicar com o botão direito no Databases, apareceu uma opção, Create New Database. Ele abre uma janelinha e eu posso digitar aqui o nome. Eu poderia digitar aqui, sei lá, teste banco _ XPTO. Ele pede aqui qual é o charset, né, a codificação, para ele entender acento, cedilha, tio nas informações. Por padrão vem o UTF-8MB4, deixa esse daqui porque esse entende acentos, né, que a gente tem no Brasil, tio, cedilha, crase, enfim. Vou dar um OK, pronto. Agora ele criou aqui o meu banco, teste banco XPTO. Se eu expandir o banco, ele mostra aqui tabelas, índices, que eu mostrei, você consegue ver os índices. Tabela, só que está tudo vazio, não tem nada. Eu acabei de criar o banco, não tem nenhum recurso dentro desse banco. Se eu pegar esse meu outro aqui, esse meu outro eu já tenho um monte de tabelas e tal. E essa aqui é a ideia. Então, meu banco está vazio. Então, esse eu fiz só de exemplo. Se eu clicar com o botão direito, tem a opção de delete. Posso apagar o banco. Então, percebe? Eu consigo fazer tudo de maneira visual, sem ter que rodar comando SQL manualmente. Porém, a ferramenta ainda me permite rodar os comandos SQL manualmente. Beleza? Então, lembre-se, por mais que tenha as opções visuais e por essas opções visuais você nem vai ver os comandos SQL, é importante você saber o que essa ferramenta está fazendo por trás dos panos. Por baixo dos panos ali, o que ela está executando. Então, por isso que é importante você saber os comandos que a ferramenta gera para você. Ela está abstraindo, deixando de uma maneira simples, escondendo para que você tenha produtividade. Você não precisa se preocupar. Só que você precisa saber o que acontece por baixo dos panos para não ficar parecendo um negócio mágico. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu estou com o meu... Cadê o sistema? Deixa eu dar um refresh aqui, botão direito, refresh. Ele não tinha pegado o sistema de gestão escolar no painel à esquerda porque eu rodei no painel aqui do comando SQL. Aí é só eu clicar com o botão direito nos databases, escolher a opção refresh ou dar um F5 que ele atualiza. Já apareceu aqui o sistema de gestão escolar. Então se eu expandir tables, está vazio, não tem tabela. Vamos criar uma tabela? Como é que eu faço? Botão direito no table e ele já sugere aqui, create new table. Quero criar uma nova tabela. E aqui ele abre o painel para a gente criar de maneira visual. Então aqui ele tem uns campos. Qual é o nome da tabela? Por exemplo, a tabela de estudantes. Beleza? Tem umas opções aqui que você pode deixar o padrão e tal. E aqui embaixo tem um editor de colunas para a gente dizer quais são as colunas que eu quero inserir. Então eu quero criar uma nova coluna. Eu clico nessa área que está em branco aqui, não tem nenhuma coluna, com o botão direito, Create New Column. Primeira coluna vai ser o ID, o tipo dela, tem uma combo box aqui para eu escolher, cadê o Big Int? Tá aqui, Big Int, Not Null, Auto Incremente, Keys Unique, Primary Key, eu quero que seja a chave primária, beleza, dou um OK, ele já trouxe para cá, tem uma coluna que se chama ID e tal, e aí você vai criando, quero a coluna e-mail, varchar, não nulo, esse não é autoincremente, não é a chave primária. Tem um valor padrão? Se tiver um valor padrão, quando alguém fizer um insert e não passar o e-mail, tem um valor padrão? Você digita aqui qual é o valor padrão. Tem alguma informação adicional? Tem umas informações extras aqui. Essa é unique, mas não é chave primária, é unique. Para dizer que o e-mail é único, não pode se repetir. Dá OK, ele apareceu aqui embaixo, pronto. E lá embaixo tem um botãozinho verde escrito Save, para você executar o comando final e ele até te mostra, apagou minha luz aqui, ele até te mostra um painelzinho com o comando SQL final que será executado no banco de dados. Então ele está falando, olha, do jeito que você modelou ali essa tabela de maneira visual, esse é o comando que eu vou rodar. Aí você olha, confere e vê se está tudo certinho. Create table, nome do database, ponto, nome da tabela, as colunas, o que é primary key, o que é unique e tal. Tem umas coisinhas a mais aqui que ele já faz por trás dos panos que eu não mostrei fazendo manualmente, mas é coisas que são padrão dele. Mas percebe que essa parte aqui é igualzinho eu mostrei lá nos vídeos anteriores. Então ele só está abstraindo para você, simplificando para você. Beleza? Vou clicar nesse botão Persist para ele executar e persistir essa operação. Pronto.
Posso fechar aqui essa janelinha, essa aba dos estudantes. Se eu voltar lá no painel à esquerda, ó, lá em Tables, der um refresh, está aqui, ó, minha tabela de estudantes. E aí, se eu expandir, eu consigo ver a tabela. Ó, tem aqui as colunas, ID e e-mail, beleza? Se eu vier aqui no painel agora, ó, vou apagar esses comandos e vou rodar um select asterisco from estudantes. Será que vai funcionar? Vou selecionar, dar um execute e dê um erro. Por que deu erro aqui? Lembra que lá no terminal, quando a gente se conectava no MySQL, a gente não tinha que dizer qual era o database? Aí não dava aquele comando use o nome do database? Aqui eu não fiz isso. Então aqui ele está me trazendo todos os bancos de dados. Quando eu rodo esses comandos, ele vai considerar que é para qualquer banco de dados. E aqui eu falei, roda para mim aí um select from estudantes, mas eu não falei de qual database. Então, para a gente delimitar o banco de dados, a gente pode fazer uma outra sintaxe aqui, que é colocar o nome do database, ó, e aí ponto o nome da tabela. Então, from sys, e aí um recurso legal, ele tem autocomplete aqui. Ó. Eu começo a digitar e ele faz sugestões para mim. Ó. Sistema de gestão escolar, é isso que você quis dizer? Eu posso dar 2 cliques, ele completou para mim. Ponto, a única opção que tem lá, né? Só tem uma tabela estudantes, ele já sugeriu, vou dar um enter, pronto. Ele até colocou um alias aqui, ó, e acabei o comando, ponto e vírgula. Não quero filtrar nem nada. Vamos ver se vai funcionar agora. Botão direito, execute, executou e está aqui, ó, embaixo. Trouxe os registros, não tem nenhum registro nessa minha tabela. Beleza? Então, tá aí o esquema. E clicando lá com o botão direito na tabela de estudantes, ó, tem umas opções, ó. Você pode criar uma nova coluna, uma constraint, pode fazer modificações no banco de dados, pode criar um índice, você pode ver a tabela, pode filtrar, pode importar registros, pode gerar um SQL para fazer um insert. Ó. Quer inserir um registro aí, ó. Ele já tem essa opção. Quer gerar um SQL de insert para essa tabela? Se você clicar aqui, ele traz ó, o comando certinho. Ó. O insert int, o sistema, estudantes... E aí ele joga uns valores padrão aqui, porque ele não sabe quais valores que ele quer colocar. Ó. Então, o ID, vou deixar aqui como... Ele deixa 0, ele não deixa mudar porque ele já sabe que é autoincremente. E a única opção que ele deixa digitar aqui é o... Aliás, esse daqui é só o template, perdão. Então vou dar um Ctrl C, beleza? Vou colar. E aí eu jogo para cá e aqui eu posso fazer, ó. Eu tiro o ID, porque o ID é autoincremente, aqui eu vou inserir um e-mail qualquer. rodrigo@email.com.br. Pronto. Vou selecionar, execute, pronto. Executou. E aí eu vou lá na minha tabela, botão direito, view table, tá aqui a minha tabela. Se você der 2 cliques na tabela, ele abre esse painel aqui, que ele te mostra um resumo da tabela. E aí tem umas abas aqui, ó, properties, ele te fala informações da tabela, você pode renomear por aqui, pode adicionar novas colunas por aqui. Tem uma aba chamada data, ele te mostra os registros que tem lá, beleza? E tem um diagrama, olha só que legal, ó, diagrama que eu mostrei no vídeo anterior, antes do anterior, enfim. Ele também consegue gerar diagramas aqui de acordo com as tabelas e os relacionamentos entre elas. Então é bem interessante. Então você nem precisa mais usar lá o dbdiagrams.io. Você pode fazer direto por aqui, ó. Vai montando as suas tabelas e ele gera os diagramas. Então é bem interessante esse recurso que essa ferramenta tem também. Beleza? E aqui você pode fazer várias operações, tudo de maneira visual. Beleza? Tem mais coisas, tem mais recursos, mas é só você explorar por aqui, clicar com o botão direito e tal. Tudo de maneira gráfica, com interface, botões, menus, atalhos. Então isso faz com que o seu trabalho ali de manipulação do banco de dados seja mais simples e mais produtivo. Mas lembre-se, isso daqui não é desculpa para você não aprender SQL. Porque tem muita gente que pensa, nem vou aprender SQL não. Vou usar o dbeaver aqui e vou fazer tudo clicando com o botão de direito, indo em menu, em botão, e aí você nem sabe o que a ferramenta está fazendo por trás dos panos. E eu não gosto disso, e eu sempre recomendo para todo mundo,
Aprenda o que as ferramentas fazem por baixo dos panos ali, porque uma hora você vai precisar fazer alguma coisa manual e se você não souber, você vai ficar perdido. Uma hora vai dar um erro, vai dar um probleminha e se você não entender como que a ferramenta trabalha, você vai ficar perdido, vai ficar travado, não vai conseguir resolver esse problema. Então, usa a ferramenta para te dar produtividade, mas saiba o que acontece por trás dos panos para você não ficar, digamos assim, refém dessa ferramenta ou de qualquer outra. Beleza? Então, esse que era o objetivo aqui desse vídeo de hoje, te mostrar o Debeaver, só uma introdução aqui, mostrar o básico, daqui para frente o resto você consegue explorar. E esse é uma característica importante que eu falo para todo mundo que quer trabalhar com programação. Exploração, pesquisar e explorar. Isso faz parte do seu dia a dia, é algo que você tem que ter isso intrínseco ali no seu DNA. Então, pô, Rodrigo, você não mostrou como é que faz tal coisa. Dá uma explorada aqui na ferramenta. Instala ela aí no seu computador, se conecta no seu banco, sai fuçando aqui. Vê os menus, vê o que tem de opções, vai clicando, vai explorando. Então, não vai ter nenhum problema aqui, sai explorando. E óbvio, se você ficar com alguma dúvida ou dificuldade, lá no site do Debeaver tem a documentação, tem um menu aqui ó, de documentação, tem uma parte de suporte, tem fórum, enfim. Você pode pesquisar, trocar ideia e encontrar aí solução de problemas que você tiver, né, caso aconteça, ou para você descobrir algum recurso ou como que faz algo específico no Debeaver. Beleza? Então a documentação é bem completinha, bem bacana, bem interessante para você aprender. Beleza? Tem as versões aí do Debeaver, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está na versão 24. Talvez aí, se você estiver vendo futuramente, né, esteja numa versão posterior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí de algum desses processos ou dessa ideia de ferramenta gráfica para acessar o banco de dados, não deixa de escrever aí nos comentários que eu sempre respondo e eu te vejo num próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.